Glória a Deus, irmãos. Que privilégio nós podermos estar adorando ao Senhor, nesse coração assim quebrantado, porque Deus busca os quebrantados de coração, porque Ele habita num alto e sublime lugar, mas Ele também habita com os quebrantados de coração. Aleluia. Tá bom, vai aqui mesmo. Uma das coisas que mais Deus deseja é que eu e você estejamos em sintonia com aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. E hoje o tema que nós queremos avançando, nós estamos falando sobre transbordar por um caminho excelente. E isso continua ali. Na semana passada nós conversamos sobre os dons, e agora lá em 1 Coríntios 12, verso 31, ele diz: entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então eu queria hoje compartilhar com vocês sobre este caminho mais excelente. E qual é esse caminho? É o amor. E em 1 Coríntios, no verso sequente, assim, no verso 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Nós vemos aqui que quando Paulo está dizendo sobre um caminho mais excelente, ele não está jamais anulando a questão dos dons, porque os dons de Deus para a igreja é sem arrependimento. E nós temos sim que desenvolver a nossa intimidade com Deus ao ponto de estarmos fluentes nos dons, como na semana passada nós falamos. Então jamais podemos aceitar argumento como alguns pela internet está falando: não, os dons já não é mais para esta época, os dons era para o tempo dos discípulos, porque agora temos que andar no caminho mais excelente, que é o amor. É evidente que aqui, quando Paulo está falando sobre o amor, o caminho de excelência, é a motivação que nós temos que ter em tudo que venhamos fazer, tem que estar baseado no amor. E amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então o que nós temos que entender? Que esta intensidade de intimidade com Deus, nós iremos transbordar no amor. Pois o amor é a essência do próprio Deus. Lá em 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Deus é amor. Então Ele, na sua essência, Ele é já o amor manifesto. E nós precisamos sim que quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais intimidade nós temos com Ele, então vai transbordar na nossa vida este amor. E este amor é algo prático. Infelizmente, na nossa sociedade, esta palavra amor tem perdido o sentido. Porque as pessoas hoje praticamente não se expressam em amor. Às vezes há uma confusão entre amor e paixão. Às vezes nós
focamos o amor na perspectiva daquela palpitação da adolescência, da juventude, quando você se interessa por alguém, você sente até o coração disparar, mas o amor vai além disso. O amor tem que ser uma escolha de cada um de nós. O amor ágape, que é o amor incondicional, que não é baseado em você receber alguma coisa, mas sim em você tendo comunhão com Deus, Deus manifesto na sua vida, então você vai transbordar nesse amor. Então nós precisamos entender que quanto mais perto, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, o amor vai fluir naturalmente. E o amor é o primeiro destaque do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão. Então nós temos que entender isso, que a igreja, nós como filhos de Deus, temos que ter esta marca. E Jesus resumiu toda a lei, todos os profetas, quando ele determina ou anuncia para nós: olha, tudo isto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a você mesmo. Então o amor, ele tem que se manifestar em 3 camadas: amar a Deus intensamente, amar o próximo. Mas se eu não tenho um amor, uma compreensão de quem eu sou, eu não vou conseguir amar a Deus. Por exemplo, se você tem uma ideia errada a seu respeito, se você tem uma autoimagem distorcida, se você não se acha digno, merecedor do amor de Deus, isto impede você de conectar-se com Deus e de manifestar este amor ao próximo. Então, primeiramente, nós temos que entender de que ao aceitarmos Jesus na nossa vida, ao aceitarmos a palavra de Deus na nossa vida, Deus é amor. Então nós precisamos deixar que Ele transborde, e nós precisamos tomar consciência de que somos amados com amor eterno, que Deus nos amou independente da nossa fragilidade, das nossas fraquezas. Ele intensifica esse amor quando compreendemos então que é um amor eterno, que é um amor sem busca de uma recompensa. Deus escolheu nos amar. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, presenteou, colocou, Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos firmar-se primeiramente em quem somos. Nós somos filhos. Se somos filhos, somos amados. Se o Evangelho já tocou a nossa vida, agora nós recebemos a paternidade de Deus em nós. Nós temos um Pai que está nos céus, mas não só nos céus, Ele habita no coração de cada um de nós. O próprio Jesus disse que eu e o Pai, se vocês me amardes, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Então nós temos que ter essa segurança. Eu tenho Jesus, eu tenho Deus na minha vida, eu entreguei, eu coloquei a minha vida no altar do Senhor. Então o próprio Deus que vive em mim, então esta natureza divina, esta presença divina, que é a presença que através do Espírito Santo, Deus conecta conosco e nós entramos neste processo de aperfeiçoamento que pela Bíblia fala sobre um processo de santificação. Então, desde o dia que você aceitou Jesus, Ele iniciou uma obra intensa na sua vida, na nossa vida. E lá em Filipenses 1,6 diz: tenha por certo, tenha convicção que aquele que começou uma boa obra em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então esta obra que iniciou naquele momento em que você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio fazer morada na sua vida, o próprio Deus trouxe para nós uma natureza, uma presença divina. E o apóstolo Paulo é muito taxativo dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo também diz assim: não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Então nós precisamos compreender que esse caminho mais excelente é você estar desfrutando de um relacionamento com Deus numa perspectiva diferente da natureza, do natural. Nós precisamos, deixar que cresça, Jesus, como o João disse, convém que Ele cresça e que eu diminua. Então quanto mais você se envolve com Deus, mais fácil vai ficar de você amar a Deus, amar o próximo, porque você está conectado. Não é um amor egoísta, não é o narcisismo, que agora eu sou o bambambam da história. Não, eu sou só filho, eu sou parte da obra redentora do Calvário, eu sou parte da manifestação de Deus, do amor de Deus ao mundo, e a todos os que creem não vão perecer. Então eu me conectei com Deus, então eu não vou perecer, e eu tenho segurança de vida eterna. Eu tenho o próprio Deus em mim. Então isso tem que ficar claro. Mas Carlos, quem sou eu para que Deus more em mim? Lembra-se que sempre eu comento, eu cheguei como na igreja, se ele existe, mude aqui. E eu falo, como pode Deus morar em mim? Mas é que a Bíblia, a palavra de Deus assim declara. E você notou a diferença desde o dia que você aceitou Jesus. Você percebeu que uma transformação, de maneira natural foi acontecendo. Você usava palavrões, já não usa mais. Você tinha uma atitude de ira, de revolta, já aquilo foi sumindo. Por quê? Você se conectou com Deus, você aceitou o Evangelho. Então o amor, que é Deus, veio fazer morada em você. Então o amor, ele é a manifestação do próprio Deus em nós. Por isso que ele coloca como caminho mais excelente, quer dizer, é uma plenitude, é uma conexão com o próprio Deus. E aqui, quando nós estamos conectados com o próprio Deus, nós vamos desfrutar dos dons, nós vamos desfrutar dos frutos, nós vamos manifestar a glória de Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes. Então isso é uma base para você entender. O amor de Deus é a presença dele em mim. E olha, meu amado, não é só palavra. Quando você diz Cristo vive em mim, você está dizendo o Evangelho se manifestou na minha vida. O que Deus prometeu se tornou realidade para mim. Eu estou agora conectado. Eu e o Senhor somos um, porque pela graça, não é por merecimento, não é porque você é uma boa pessoa, não, mas porque você se submeteu à palavra. Você reconheceu que nós somos pecadores, mas Deus me amou, Deus é amor, Ele se importou e veio ao meu alcance por intermédio de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então em Jesus eu me torno agora filho do Deus Todo-Poderoso. Então, amados, nós precisamos firmar bem isso na nossa vida, ter isto como convicção. Olha, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Eu estava nas trevas, agora passei a viver na luz. E eu estou neste processo de santificação. O que é santificação, Carlos? É você se separar, e se separar do pecado, separar das coisas erradas e se consagrar a Deus. E nós precisamos entender que não é algo instantâneo, é um processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você se envolve, mais você vai receber dele. Perceba isso. Um casal que de repente, quando convive já há alguns anos, casado e tudo mais, eles ficam como que parecidos, as reações são parecidas. E quanto mais eu me envolvo com Deus, mais parecido eu fico com Ele. Então, amados, este é o caminho mais excelente. Agora o amor, ele na verdade se torna a essência da nossa vida, quer profetizando, quer falando em línguas, quer manifestando a fé, quer manifestando milagres. Eu tenho que ter consciência dentro de mim, tudo que sou, o que eu tenho, vem dele.
A graça de Deus usa a minha vida, usa a sua vida para trazer esperança para os seus amigos, para trazer esperança para os seus parentes, para aquelas pessoas que estão à sua volta. Não é você que se tornou, é Deus através de você. E quanto mais parecido você fica com Ele, mais fluente você vai estar no poder de Deus. Quanto mais você se envolve, mais então Ele tem liberdade de te usar. Nós somos participantes desta intimidade. E intimidade gera frutos. E intimidade gera multiplicação. Então nós temos que ter esta segurança. Deus vive em você. O amor que Deus tem por você não é condicional ao que você faz. O amor que Deus tem por você, Ele é eterno. Agora a minha escolha, a minha decisão é que vai declarar se eu vou ter esta intensidade, a que nível esta intensidade vai estar. E quanto mais você chega perto dEle, mais você vai se manifestar. Então olha bem, de que maneira que este amor, o Deus que está em mim, como que eu vou manifestar este amor? Tem que ser algo intencional. O amor é uma escolha, não é um sentimento. O amor é uma atitude. Deus amou e deu, entregou. Então nosso amar tem que ser algo intencional, é uma escolha. Eu decido amar a Deus, eu decido amar o próximo, eu decido amar a si mesmo, ou seja, amar ou ter uma compreensão, é uma escolha. Por exemplo, amar a si mesmo é você trazer a palavra de Deus na sua vida e confrontar pensamentos negativos, confrontar crenças que te limitam. Você é lerdo, você é incompetente, você é um fracasso. Nós temos que confrontar isso. E quando eu amo a Deus e quando eu confronto esses pensamentos, eu sou livre para cumprir o propósito dele. Então nós temos que entender isso. Esta é uma decisão diária, que você tem que ter consciência de amar a Deus, de amar o próximo e amar a você. Quando você estiver meio deprê, como diz a turma, está meio negativo, confronte este sentimento, confronte este pensamento negativo. Muitas vezes são coisas que nós colocamos na nossa mente e nós temos que confrontar sentimentos, pensamentos com a palavra. A palavra é a espada. E você tem que chegar você não merece, peraí, realmente eu não mereço, mas pela graça de Deus, pela presença de Deus, eu recebo este amor, eu recebo esta bênção, eu recebo este milagre, porque Deus está comigo. E lá em Romanos 8 diz, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Que todas as coisas, ele fala de perseguição, de dificuldade, de luta, de provação, mas em tudo eu sou mais que vencedor. Então esta consciência de que amar é uma escolha, eu posso então vencer o pensamento negativo, eu posso vencer quando perseguido, a crítica que eu recebo, eu vou ter uma atitude diferente. Eu vou ter uma atitude porque quanto mais eu me envolvo com Deus, eu sou perdoado. Porque se Ele me ama, Ele me perdoa. E quanto mais eu me envolvo com Deus, eu também vou liberar perdão a quem tem me ofendido. Meu amado, a oração do Pai Nosso é maravilhosa. Perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido, quem são os meus devedores. Então você e eu precisamos entender que isto é uma decisão. Eu decido servir a Deus, eu decido me envolver com Ele, eu decido amá-lo e amar o meu próximo e amar a mim mesmo. Vamos agora, amar é uma atitude concreta, real. Aqui em 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obras e em verdade.
Então o amor tem que ser manifestado por obras e em verdade. Não adianta você dizer, eu te amo, Deus, Deus. Meu irmão, eu te amo, meu irmão, te amo, meu irmão. Se você não tem uma atitude, se você não manifesta esse amor em obras. Então é muito claro aqui, olha, filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas de obra e em verdade. E aí então nós vemos que Jesus, ele ensina para nós que o amor tem que ser algo prático. Lá em Mateus 25, 35, então, diz o seguinte, pois, olha como que o amor tem que ser prático. Aqui ele está falando sobre a recepção lá na eternidade daqueles que amam a Deus, daqueles que serviram a Deus e daqueles que rejeitaram a Deus. E aqui nesse versículo está dizendo para aqueles, entre no reino, vinde e benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele diz assim, olha, vocês estão herdando o reino eterno, por quê? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei, 36, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então aqui Jesus está dizendo nesta passagem, olha, o amor tem que ser uma ação, ele tem que ter as obras. Lembre-se, estas obras têm que ser algo natural no povo, no Filho de Deus, porque o povo de Deus, ele está aqui, nós como igreja, estamos aqui para quê? Para manifestar o reino. E na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Quer dizer, esse reino de Deus só vai manifestar através de mim, através de você, através da igreja. Então o reino de Deus, ele é manifesto através de cada um de nós. E nós vamos manifestar de maneira prática. Nós vamos dar alimento ao que tem fome, água ao que tem sede, ou então nós seremos realmente o povo sensível às necessidades. E nós temos feito isso, você tem feito isso. Quando você está realmente trazendo uma roupa para o menos favorecido, quando você traz o alimento no terceiro domingo, nós como igreja estamos, sim, podemos intensificar, podemos crescer nisso com certeza. Nós precisamos ser muito mais eficientes. E quanto mais nós estamos intensificando isso, mais o reino de Deus vai ser manifesto. Então olha bem, nós precisamos ser práticos. E nós precisamos, como que a gente pode ser prático no amor? Usando esse aparelho que você tem na mão. Infelizmente, irmãos, infelizmente eu também não faço. Mas é um alerta. Por que não usar o celular para mandar um recadinho para aquele amigo que há tempo você não via? Porque agradecer aquele que fez algo para você. Então esta atitude de você encorajar também é uma manifestação do amor. Então amar é algo prático. E olha bem, nós precisamos entender que o amor, quando nós amamos, nós servimos. Lá em Marcos 10, 45, diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Meu amado, se Jesus deu este exemplo, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, para servir. Quem vive em nós? O Filho do Homem. Quem vive no nosso coração é Jesus. Então, se Jesus está em nós, nós precisamos entender que esta atitude de servir é algo que tem que ser natural em nós. Nós precisamos estar mais sensíveis. Servir a quem? A Deus, o próximo e a nós mesmos. Nós precisamos desta intensidade em nossos corações. Então olha bem, agora lá em João capítulo 13, do 1 ao 7, há ali Jesus demonstrando uma atitude prática para os discípulos e para nós. É a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos. Ele sendo o Cordeiro de Deus, sendo o Filho de Deus, ele vem e ensina
os discípulos, e também nos ensina que nós somos chamados para servir. E ele toma a atitude de lavar os pés dos discípulos, o quê? De uma maneira intencional ele faz aquilo. Ele tem algo por detrás da sua atitude, era o amor que ele tinha pelos discípulos. Ele quer, fundamentar no coração deles a essência do Evangelho. E ele pega a toalha e vai, um após o outro, e até Judas ele lavou o pé de todos eles, como uma maneira de servir, sim, mas uma maneira também de prestar assim um oferecimento, de um ensinamento para os discípulos tremendo. Ele está dizendo: olha, eu vim, se eu sou mestre, eu fiz, façam isso também. Então nós temos que servir o próximo. Lógico que nós não vamos andar com uma bacia, uma toalha na mão, lavando o pé de todo mundo. Naquele tempo era um costume lavar os pés ao chegar na casa. Hoje nós podemos sim servir através de um sorriso que você está, ou chegando uma palavra para alguém que você está chegando. Às vezes você chega num ambiente onde tem alguém limpando o chão. Alguém que está ali cuidando daquele ambiente, que eu te encorajo. Eu tenho tido essa atitude. Quando eu vejo alguém limpando, eu chego até a pessoa e falo: olha, parabéns, porque o seu serviço aqui neste local realmente mantém ele limpo. Parabéns, Deus te abençoe pelo seu trabalho. A pessoa leva um susto. Porque infelizmente a zeladora, ou aquela pessoa que está trabalhando ali, está cumprindo a obrigação dela. Mas nós podemos servir, encorajando aquela pessoa, trazendo uma palavra de incentivo, porque ela está ali limpando a nossa sujeira. Então nós temos que ser gratos. Você já agradeceu pela sua empregada, pelo seu zelador, por aquele que faz o café? Você jovem que está aqui, você já agradeceu a sua mãe que lava a sua roupa, que prepara a comida para você, que tem um cuidado por você? Ah, Carlos, meus filhos são tudo ingratos, nunca agradeceu. Está na hora de você, jovem que está aqui, você tem que manifestar o reino através de atitudes. Então nós podemos servir as pessoas através de palavras. Nós precisamos servir as pessoas através do nosso sorriso, através da nossa postura como filho de Deus. Você e eu viemos para servir as pessoas. É evidente, preste bem atenção, é evidente, se você está numa posição de liderança, você serve a Deus e serve as pessoas liderando. Se você está exercendo uma função, seja ela qual for, ou um dom que Deus tem usado você está usando aquela posição, aquele dom para servir, para abençoar a pessoa. Servir aqui, você que tem a responsabilidade de liderar, não, agora não mais eu, é Cristo que faz. Não, assuma a sua responsabilidade naquilo que você faz e seja excelente no que você faz, porque você está servindo na sua profissão, no seu trabalho. Primeiramente você está ali porque Deus te colocou. E quanto mais você tem esta atitude, não de arrogância, não de orgulhoso, mas uma atitude, sabe, de servir, de abençoar, você vai fluir naturalmente. E os seus liderados vão reconhecer a sua autoridade, porque você não demonstra a sua autoridade só tendo cargo, tendo crachá. Você demonstra a sua autoridade servindo aquela pessoa, primeiramente a Deus e aquela pessoa. E lá em Efésios fala sobre isso, que vocês que são funcionários, que são empregados, trabalhem primeiramente como sendo para o Senhor. Para os empresários e patrões e líderes, fala assim: olha, primeiramente você tem que entender de que você tem que já entender que você está ali para manifestar o reino. Então, meu amado, o amor é prático.
Amar significa, é uma escolha. É fácil? Não, porque você vai ser mal interpretado, as pessoas não vão valorizar muitas e muitas vezes, mas você tem consciência que você veio para servir. Então nós temos que demonstrar, porque Jesus, sendo mestre, ele traz uma lição para os discípulos. Mestre, e Pedro até, não, o senhor não vai lavar meu pé. Se eu não lavar seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Quer dizer, não, é só o pé. Então nós temos que entender que servir é uma manifestação, é uma demonstração de que amamos as pessoas. E nós temos que entender que como igreja, nós temos que ter esta intensidade. Como que eu posso servir um povo que está tão distante? E é interessante, nós temos que entender que como igreja, nós podemos impactar não só a nossa casa, não só a nossa igreja, nós podemos impactar as nações. Então fazer missões é a manifestação do amor de Deus, porque recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Votorantim, Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil e até os confins da terra. E quando nós estamos orando pela igreja perseguida, ou quando estamos orando pelos missionários, quando estamos semeando uma oferta de missões, nós estamos alcançando lá. É tão emocionante porque todo domingo o Marcelo manda as fotos de lá de Moçambique. E que coisa linda você vê mais de 150 crianças na festa das crianças recebendo não só um presentinho, mas recebendo a palavra de Deus. Que emoção você ver aquela obra e falar, Deus, obrigado, porque nós somos parte disso. Nós somos, como igreja, Deus presente lá, nós temos paternidade, há uma diferença. Nós somos responsáveis por aquele trabalho. E nós, através da sua oferta, através da sua oração, através da sua participação, nós temos semeado no reino. Então nós somos uma igreja que amamos as pessoas além de Jerusalém. Nós estamos sim abençoando. A nossa missionária Alessandra essa semana, já saiu ontem, está viajando em vários países para ir lá pregar, ajudar, confrontar e incentivar os missionários. Lembra a cidade, os países? Vai para Geórgia, Inglaterra, Escócia e Geórgia. Então ela vai lá para quê? Vai lá passear. Assim até eu quero ser missionário. Não, ela está indo lá para ministrar na vida dos missionários. Ela está indo para um planejamento estratégico, que ela faz parte desta comissão, de como alcançar outros países que ainda não têm missionário. Ela está indo lá para, de maneira estratégica, reunir com esta equipe para cuidar daquele missionário que está numa crise, que está numa dificuldade. E nós como igreja, estamos indo com ela. A nossa pequena oferta, mas Carlos, eu oferto tão pouco, mas o seu pouco, na somatória, nós como igreja, Deus presente, nós temos esta missão, nós temos esse projeto. É evidente que em alguns casos, nós somos só mais um parceiro. Nós lembramos do mineiro, ele está na França. Cara, na França até eu quero estar, na torre, como que é? Torre não sei o que lá, eu quero estar em Paris. Então, isso aí. Então, o que eles estão fazendo lá? Não estão lá fazendo turismo. Sabe aonde eles trabalham? Com refugiados. Eles estão indo naquelas barracas, indo lá distribuindo, quando eles podem, quando eles recebem recurso, eles estão indo lá dando alimento, falando de Deus, ajudando as crianças, ajudando os refugiados. Então é também uma manifestação desse amor como igreja. Então, amados, você faz parte disso. Então, quando você for orar sobre missões, hoje é o 3º domingo, que nós possamos valorizar mais isso. Que você possa entender, poxa, eu posso semear, eu posso realmente dar uma semente, mas Carlos, eu ganho só o salário mínimo, não tem problema. 10, 5 reais, uma moeda, quando é dado por amor, ela se multiplica.
Falando de oferta, Jesus estava no gasofilácio, observando as pessoas que traziam a oferta. Olha bem, Jesus estava ali do lado, olhando quem trazia. E ele via ali grandes ofertas, daqueles que tinham muita posse. E vinham e trazia a oferta. De repente vem uma viúva e põe moedinha. Trim! Ele para e fala, olha, esta aqui deu a melhor oferta. Porque todos os demais dão do que sobra, mas esta deu tudo que tinha. É evidente, irmãos, que nós não estamos aqui usando esse exemplo para despertar você dar tudo o que tem. Não, porque você é mordomo daquilo que você tem. Você é mordomo do seu salário, você é mordomo dos seus bens, você é mordomo daquilo que você recebe de Deus. O seu salário é presente de Deus, e Deus quer que você seja uma pessoa que desfrute do que Ele tem te dado. Mas esse desfrute do que Ele tem te dado, jamais feche os olhos para o reino. Jamais feche os olhos, que você possa servir com a sua oferta, que você possa servir com o seu dízimo, com o quê? Com alegria. Bom seria se todos nós aqui orássemos para dar todo mês um dízimo de 10 mil. Quem gostaria de dar um dízimo de 10 mil? Poxa, mas não, os 10, se você ganha um salário mínimo, o seu 100, o seu 10, o seu 50, a sua moedinha. Agora, não faça desse momento um momento de obrigação. Faça um momento de gratidão a Deus. Agora, não dê moedinha, porque aí eu me lembro quando criança. Aí chegava até na hora da igreja, a hora da esmola. Ele usava esse termo. Aí evoluiu o termo. Não, você não está dando esmola. Você está dando semente que vai frutificar para o reino de Deus. Então servir a Deus é você servir a Ele com o seu dinheiro. É servir a Deus com os seus talentos. É servir a Deus com o quê? Com tudo que você é. Então tenha isso, você e eu somos chamados para servi-lo. Então, meu amado, seja leve, transborde, viva realmente algo natural na sua vida. Desfrute do que Deus tem te dado. Não há pecado algum em você ter a sua chácara. Não há pecado algum em você viajar. Não há pecado algum em você desfrutar daquilo que você recebeu de Deus e com gratidão. Mas agora, se a sua chácara roubou você de Deus, se os seus bens têm roubado o seu coração da sua intimidade com Deus, cuidado, retoma. Mas agora desfrute, Deus te deu. A Bíblia diz, se o Senhor te acrescentar riqueza, é possível. Então se o Senhor dá a você, não coloque na riqueza o seu coração, mas seja um bom mordomo do que você recebeu. É um talento, você que recebeu riqueza, você recebeu um talento. E esse talento você tem que fazer o quê? Multiplicar esse talento. Você recebe esse desafio. Na parábola do talento, aquele que não multiplicou e enterrou, perdeu a bênção. E muitas vezes você enterrou a pessoa, aquele talento tinha um valor. Então o que você recebe, tudo vem dele. E se você não tiver sabedoria, discernimento, se você não estiver intenso no seu amor a Deus e naquilo que você, esse amor a Deus te leva a administrar, a desfrutar daquilo que Ele deu. Mas jamais feche os olhos para Judeia, Samaria e os confins da terra. Lógico que temos que ter discernimento. Lógico que nós temos que ter sabedoria para fazer. Mas olha, aqui, falando de nós como igreja, você nos conhece. Vocês nos conhecem. Jamais faremos aqui desafios. Traga tudo. Não, mas eu quero dizer para você, jamais endureça o seu coração para o reino de Deus.
Porque amar é dar. Deus amou você, Deus amou a mim, Deus nos amou e deu o seu melhor, que é Jesus. Então servir a Deus é muito mais do que algo aparente. Então você tenha consciência que a responsabilidade da igreja é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Hoje é o dia que tem um movimento, e às vezes até a gente esquece, eu me esqueço muitas vezes. Mas hoje é o dia da oração da igreja perseguida. Nós sabemos que existem muitos lugares que as pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. Sim, é evidente que eu nem você iremos para lá. Ou, se Deus chamar, aleluia. Mas nós precisamos ter no coração a intercessão. Esta guerra de Israel, que coisa triste. Nós não podemos olhar só na perspectiva de Israel como o povo escolhido de Deus. Mas aquelas famílias do Irã que servem outro Deus, que Deus possa usar esta situação triste de ver seus entes queridos morrendo aqui e lá, que eles possam se converter. É evidente que esse sentimento, e Deus tem plano para Israel e é bíblico, tudo bem, mas nós temos que entender que as pessoas do Irã, as pessoas da Rússia, enfim, de qualquer país em guerra, são pessoas amadas por Deus. Deus amou o mundo. Então que nós possamos sim falar: Deus, traga paz. E geralmente guerra são decididas pelos líderes e o povo perece. O nosso príncipe da paz, que é Jesus, nós temos que orar, intensificar a nossa oração. E eu confesso, irmãos, que às vezes até no terceiro domingo, às vezes eu me empolgo em outro tema, em vez de falar em missões, mas nós não deixamos de fazer missões. Então Jesus, ele dá o exemplo, ele vem para servir. Ele também, outra coisa, aqui, sobre a palavra de Deus, que, só vou fechar aqui do lavar os pés. Ele sendo todo poderoso, ele veio e serviu. Nós somos filho do Deus Altíssimo aqui na terra. Jamais temos que ter o nariz empinado, porque eu sou crente e vou para o céu. Quem vai para o céu aqui, diga aleluia. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Então olha, eu e você vamos vindo para o céu. Mas jamais temos que olhar para aquele que não tem Jesus com desdém. Azar seu, não. Deus amou aquela pessoa. Vamos alcançar o perdido. Vamos ter a oportunidade de falar do amor de Deus. Porque assim sendo, nós vamos ter atitudes reais, concretas. É evidente que você não vai chegar lá no serviço, subir na cadeira e começar a pregar. Mas você precisa, na simplicidade, demonstrar que você ama Jesus. E pode ter certeza, os seus colegas de faculdade, os seus colegas de escola, percebem de que você é diferente. Então, amados, o caminho mais excelente é o amor. E olha, é o grande desafio para mim e para você. Às vezes, eu não tenho tanto amor assim. Às vezes, dificilmente eu tenho uma atitude de menosprezo. Mas aqui dentro, às vezes, eu reajo. Falo, poxa, essa pessoa está aí porque merece. Não, essa pessoa está nessa situação porque ela não se conectou e ela precisa ouvir de Jesus. Então, amados, este caminho mais excelente. E aqui, lá em Hebreus 13:3, e eu encerro. Opa, deixa eu achar aqui. Põe lá 13:3. Onde que eu pus? Aqui. Já colocou lá? Hebreus 13:3. Seja constante o amor fraternal. Quer dizer, olha, vamos ser constante no amor. Vamos ser constante no ajudar. Vamos ser intencional. E lá no verso 2, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles. Como que eu posso... Aqui ele está falando sobre intercessão. De que eu tenho que lembrar daquele que estão preso, na prisão, aprisionado, como
eu estivesse com ele. Aqui está falando para mim, olha, vamos ser intenso na nossa intercessão, ao lembrar daquele missionário que está num país de igreja perseguida. Nós temos que gastar tempo e orar e falar: Deus, tem misericórdia. Quando nós vemos desgraça, terremoto, quando nós vemos pessoas sofrendo, vamos ter intensidade e falar: Deus, tem misericórdia. Mas nós estamos sendo anestesiados pela mídia, que a gente vê sofrimento, terremoto, tragédia. A gente fala, a gente nem se sente assim atingido. Mas, meu amado, nós temos que ter esta compaixão com os que sofrem. Diz mais ainda: dos que estão sendo maltratados, como se fosse vocês mesmos e que estivesse sofrendo no corpo. Então, amados, o caminho mais excelente é o amor. Este é o meu desafio, é o seu. Nós temos que amar a Deus, amar o próximo e a nós mesmos. E isso tem que ser uma escolha, tem que ser uma decisão, tem que ser uma atitude. Ah, Carlos, mas como que eu posso amar quem eu odeio? Não, ele não pensa que nem eu, não é da minha religião, ele serve outro Deus. Não importa quem ele é, importa que eu tenho que amar. Não importa que mas eu discordo de fulano, ore por ele. Eu não aceito a atitude de Bertrano, sei lá, não, eu vou orar. Agora, se você tem nível de relacionamento com esta pessoa que está fazendo algo errado, você ora por ela. E você pode chegar e compartilhar com aquela pessoa. Falar: olha, meu amado, essa atitude sua não está glorificando a Deus. Mas às vezes nós discordamos de pessoas que estão tão distantes e nós alimentamos tanto sentimento ruim dentro de nós e nem sequer temos acesso a essas pessoas. Então, cuidado, e eu vou repetir a frase que eu falei na semana passada. Cuidado com as críticas que você faz. Porque a crítica sem consistência, ela começa a ser uma expressão não de amor. Agora, se você vai criticar alguém, você tem que ter convicção que você, no lugar daquela pessoa, você faria melhor. Esta frase mexeu com a minha cabeça, por isso que estou repetindo. Só critique. E se você critica, você tem que fazer melhor que ele. Agora, se você vive criticando todo mundo, é sinal que você é crítico de si mesmo. Você não está bem com você. Você não está disposto a amar aqueles que te perseguem, aqueles que são seus inimigos. Jesus incentivou a mim e a você a orar pelos que te perseguem, a orar por aqueles que são contra nós. Então, amados, o amor nós temos, tendo oportunidade, confronte em amor. A motivação de confrontar alguém é para restaurar, não para acusar. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 1 diz, leia com cuidado esse versículo. Se tem alguém de vós em pecado, vocês que são espirituais, vão para restaurá-los. Mas cuidado olha lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Numa outra versão, fala contaminado. Se você vai disciplinar alguém, vá para restaurar. Agora, restaurar não é ter dedo na cara. Restaurar é você se compadecer, estender a mão para aquele que está no chão e dizer, olha, eu vou te levantar, conta comigo. Amados, amor é o nosso desafio. Nós podemos ser ótimos nos dons porque é Deus que usa. No talento é Deus que dá. Você pode ser um excelente músico. Você pode ser um excelente mestre. Você pode ser um excelente pregador. Você pode ser um excelente em qualquer área da sua vida, um excelente profissional.
Mas se você não tiver amor, as suas motivações serão contaminadas. Mas que nós possamos hoje orar e falar: Senhor, eu quero amar, quero ser genuíno no meu dia a dia. E que o Senhor possa, lembre-se, que a boca fala do que o coração está cheio. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Lembre-se que o salmista orou. Carlos, você só fala esse versículo, tá bom. A hora que praticarmos ele com intensidade, eu deixo de falar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da salvação. E nós possamos ter sim, caminhar nesse caminho mais excelente. E nós possamos sim, viver a simplicidade do Evangelho, que é amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. E do Espírito Santo possa nos capacitar, mas ele depende da minha, da sua escolha, da sua intencionalidade de dizer: Senhor, eu quero mais da tua presença. Feche seus olhos e é o momento de